estou eu a responder a perguntas. Perguntas sobre comunicação. Quem é que faz essas perguntas? É você. É você, porque cada vez é mais importante comunicar, por exemplo, por vídeo. Não é que a comunicação no geral não seja importante, ela é importante. Mas as pessoas começaram a pensar mais nisso quando de repente viram as máquinas, como dizem, seja uma câmera, seja um simples telefone, um computador, nas reuniões por Zoom, estão a toda a hora a sentir que estão a falar em público. O que é que vem? O medo. O que é que fazem? Perguntas. O que é que eu faço? Respondo. Estou aqui para responder às vossas perguntas. Podem continuar sempre a fazer perguntas, que eu estou cá para explicar aquilo que eu puder e aquilo que eu souber. Portanto, não vamos ter medo de falar em público. Não. Prazer de falar em público. Isso é que é. Quando o tema de que estamos a falar nos toca muito, temos de fazer uma gestão do nosso lado emocional, para não interferir. Por um lado, não adianta anular a emoção porque fica falso, não é? E tudo que é falso as pessoas detectam ao longe. Portanto, para ser sincero, continuar a ser sincero, é importante assumirmos para nós, e às vezes até dá assumirmos para os outros, o ideal é isso, porque é que aquele assunto nos toca. Muitas vezes, isto a mim toca particularmente porque explicar fica metade facilitado, mas isso não tira a emoção. Eu acho que a emoção se pode deixar, eu já chorei em público milhões de vezes na minha vida, como já me parti a rir completamente milhões de vezes na minha vida e continuo. Eu controlo, ponho um pouco de filtro na minha comunicação, controlo um pouco a comunicação nesse sentido. Porque eu acho que uma emoção verdadeira é uma boa forma de comunicar e das pessoas também, as pessoas sentem empatia com a nossa emoção. O que é que se tem que tomar cuidado? É que se a pessoa se deixa levar pela emoção, especialmente quando é uma emoção triste, o que acontece é que deixa-se de perceber o que é que nós estamos a dizer, qual é a nossa mensagem. Portanto, quando a nossa emoção, vamos imaginar a tristeza que é mais fácil, mas a alegria também, mas quando a nossa emoção atrapalha a compreensão da nossa mensagem, então perde-se a comunicação. E aí o que fica lá é uma emoção pura, não quer dizer que as pessoas também não queiram ouvir e que não simpatizem, não empatizem, não estejam lá por nós, mas não vão perceber. Portanto, eu vou falar sobre um assunto que me toca porque quero esclarecer este assunto e quero que mais pessoas ajudem, que mais pessoas se interessem por isto, que mais pessoas ouçam esta história. Se eu estiver desfeita ou se eu estiver com as emoções todas descontroladas, quem me ouve não vai entender o meu objetivo. O objetivo parte da minha emoção, parte do meu sentimento de estar colado àquele assunto, mas não termina nisso. Ele está lá do princípio para o fim, ele não desaparece, o sentimento e a emoção não desaparecem. Agora tem que se explicar o porquê de eu ter ido escolher um tema que me toca, que me afeta e o porquê de eu achar que é importante, o que é que eu quero que as pessoas achem que é importante, o que é que eu quero mudar, o que é que eu quero criar como dúvida, porque é que eu levantei o assunto. Não é só para mostrar às outras pessoas que ele me toca. Eu levantei o assunto porque quero ou resolvê-lo, ou partilhá-lo, o que for. Portanto, não deixar que as emoções tomem de tal forma conta de nós que acabamos por perder o objetivo que nos leva ali a falar com os outros. Portanto, se a emoção é demasiado descontrolada, ela vai lá estar sempre. Mas pronto, descontrolada acaba por ser ela o centro das atenções e não a mensagem. A mensagem à volta da emoção tem que passar. Mesmo que, enquanto esteja emocionado sempre, todo o tempo que está a falar. Portanto, uma coisa que lhe toca, que o apaixona, que tem um significado especial, é uma coisa mais difícil de falar. Não é mais fácil. Não é porque conhece bem a sensação que é mais fácil falar sobre ela, especialmente de uma forma objetiva. Não pode, apesar da emoção, perder a objetividade. Tente, fale e partilhe a vossa coisa. As críticas são péssimas. Para já detesto a palavra criticar. Gosto muito mais da palavra avaliar. Portanto, avaliar o nosso trabalho ou o trabalho dos outros é ver o que é que está bem avaliar, pesar, com valor, avaliar valor, o que é que tem valor e o que é que tem menos valor, mas que pode ser melhorado. Sim? Então, avaliar parece uma coisa boa. A crítica em si, as pessoas dizem, mas há críticas construtivas. Mas há críticas que a intenção era toda ela muito boa. Eu não gosto de críticas. O que é que eu faço às críticas? Não leio. Sou sincera. Se eu acho que isto é uma coisa boa, não me interessa. A única coisa que me interessa é que eu não leio. Porque muitas vezes, vamos até dizer que a intenção da pessoa era boa,
mas o que nos fica já é a nossa interpretação, e como aquilo é sobre nós, não é? A nossa interpretação da crítica, a dor que isso nos provocou e que vai ter reflexos, muitas vezes, em vez de nos melhorar, piorar, porque vamos lembrar daquela palavra, como uma carta anónima, não é? Vamos lembrar daquela coisinha que a gente não queria mesmo lembrar, na hora, da primeira vez que a seguir, formos estar num programa, num vídeo, no que for, e aquilo mina, são coisas que nos minam por dentro. Eu, em relação às críticas, críticas e comentários, dispenso. A idade influencia a forma de pensar, influencia a forma de viver, portanto há de influenciar também a forma de comunicar. Não é tanto influencia no sentido de muda a ideia, não é isso, influencia se calhar o não compromisso, a tal não compromisso demasiado, a não preocupação demasiada, aquela coisa, a pessoa chega a uma idade que depois não tem nada a provar, especialmente já tem a experiência, porque a diferença, quando se diz uma pessoa mais velha, muitas vezes diz-se a uma pessoa mais experiente, não é? E isto acaba por ser a realidade. Se for uma pessoa mais nova, ela tem mais coisas para provar, então acaba por estar mais enervada, mais nervosa, tem menos experiência, ou não, ou então pode estar mais entusiasmada. A idade é importante, as décadas são importantes, como também é importante a idade das pessoas para quem estamos a falar. Uma pessoa mais velha pode ter uma comunicação perfeita e compreensível e agradável com pessoas extremamente novas. Eu tenho muitos fãs muito novos, ou de 13 anos, ali, adolescentes novinhos, sempre tive. Há uma coisa, não me pergunto porquê, que eu não faço ideia, mas há uma forma de comunicar com eles que eu não sei qual é e que nunca mudou. Agora, no meu caso, se eu mudei ao longo das décadas a minha comunicação, não. Se eu tomo muita atenção para quem é que estou a falar, sim. Se é mais difícil falar quando você é mais novo ou quando você é mais velho, depende do mais novo e do mais velho, porque isto tem muito mais a ver com anos de experiência ou com anos de capacidade de repetição e de avançar naquilo que se vai fazendo, vai repetindo, vai avançando, vai melhorando. Isso pode ser, às vezes, pode ser uma pessoa com 20 anos e ser muito eloquente e falar muito bem, comunicar muito bem e ter coisas extraordinárias a dizer. Acho que pode influenciar, não é determinante para ser escutado nem para ser aplaudido, vamos dizer assim. Eu, antes de começar o programa, tenho alguns rituais, mas há muitos rituais que não são bem rituais. Tenho alguns exercícios e quase todas as pessoas têm. Há quem reze simplesmente, mas é muito eficaz, rezar é eficaz, mas é muito eficaz. Eu respiro sempre profundamente, porque o respirar, além de acalmar, limpa a voz, põe os pensamentos no lugar, traz-nos o foco que é essencial. Portanto, a respiração é importante. Faço sempre, antes de entrar, aquela posição do herói, que que se não conhecem, passem a fazer, mas é em pé, conhecem mais ou menos porque ele não faz bem assim, mas enfim, aquela atitude do Ronaldo quando marca um golo, mas não é mesmo, Mulher Maravilha, não é? É essa atitude, as pernas um bocadinho abertas e a mão na anca, e ficar assim, pelo menos 2 minutos. Essa é curioso, mas está provado cientificamente que essa atitude, essa posição, essa postura, que é a melhor maneira de lhe chamar, que é uma postura toda aberta, o peito aberto, os braços, tudo está aberto, há aqui uma postura perfeita, faz com que o nosso cérebro, que se deixa enganar pela atitude, faz com que o nosso cérebro dispare em nós uma quantidade de hormonas que nos fazem acalmar e que nos fazem ter a tal atitude vencedora que baixam o cortisol e aumentam a testosterona, que é a hormona da ação, e vamos muito mais seguros do que se estivéssemos numa postura fechada, encolhida, sentados. Portanto, eu tenho por hábito, quando me visto para apresentar o programa, já não me sento mais. Fico sempre em pé, porque vou ganhando uma postura, uma atitude, mas faço sempre e solto tudo o que é o pescoço, os braços, porque
quando estamos nervosos antes, o que vai acontecer é que vamos nos encolhendo, não é? Portanto, é bom soltar tudo, soltar os braços, soltar a cabeça, é a Mulher Maravilha, respirar e depois entrar. Isso mais ou menos que eu faço. E beber água. Imensos golinhos de água, imensos golinhos de água, é o que eu faço. Uma entrevista de emprego é uma situação limite, vou dizer, porque se a pessoa vai a uma entrevista de emprego é porque quer o emprego. E tudo que é muito é sempre prejudicial. Portanto, é relativizar mesmo antes de lá chegar. É quer muito, tem condições para, então vai lá mostrar aquilo que sabe, mas não vai forçar. O que acontece quando a gente vai forçar uma comunicação? Não ouve, não é? E é muito importante falar-se o suficiente, nem de mais nem de menos, no tom certo, também nem de mais nem de menos, e falar de uma forma que dar respostas que sejam perceptíveis e que respondam de facto à pergunta, porque muitas vezes com o nervoso nós não ouvimos bem as perguntas que nos fazem e acabamos por tentar vender um peixinho que ninguém quer comprar porque ninguém falou nisso. E na atrapalhação, quando saímos, vimos com uma sensação de frustração horrível. Porque é que eu disse isto e não disse aquilo? Porque estava a tentar agradar. O ideal não é tentar agradar nada, é ser sincero, mentir o menos possível. Já às vezes tem que se mentir um bocadinho, não é? Mentir o menos possível, mas, essencialmente, respirar, estar calmo e ouvir. E pensar que se não for aquele emprego, há de ser outro. Ir com segurança, com gosto e sem pensar no que vai, eu vou ter que agradar, eu vou ter que conseguir, eu vou ter que. É uma forma de. O que é que está do outro lado? Se eu não conseguir, é uma desgraça, eu tenho que fazer bem, senão. Isso são tudo coisas negativas. Portanto, ir apresentar-se da melhor maneira, saber exatamente quais são a sua mais-valia, ou as suas muitas mais-valias, portanto, que é uma pessoa capaz, porque é que quer aquele trabalho e porque é que é capaz de fazer uma diferença. E, essencialmente, quando se senta, respira e ouve. As pessoas normalmente chegam a uma entrevista de trabalho, querem mostrar serviço, querem dizer muitas coisas e às vezes não tem nada a ver com aquilo que ia ser perguntado e vão por um caminho longuíssimo quando iam a pergunta que o outro tem para nos fazer, o possível patrão, chefe, o que for, era uma coisa muito mais fácil de responder. Portanto, essencial é ir seguro, calmo e ouvir as perguntas que lhe fazem numa entrevista de trabalho. Isso é o essencial. E responder de uma forma concisa, não tente fazer gracinhas, não tente ser airoso, que isso também não funciona. Porque para ser airoso é preciso ser sincero, a não ser que se esteja a sentir bem. Mas muitas vezes o nervoso prega essa partida, que é, como estamos nervosos, começamos a fazer graças para tirarmos o nosso nervoso. E as pessoas que nos estão a ouvir, ou quem nos pode contratar, começa a achar, que estamos a falar demais, que estamos malucos mesmo na cabeça, porque estamos a mostrar uma má vontade que não faz sentido, não cabe ali. Portanto, calminha e ouvir e depois responder sem muito nem pouco. Manter ali meias águas. Terá tempo depois de brilhar um bocadinho mais para a frente. Não é preciso impressionar de uma forma exagerada, porque impressiona negativamente. Impressiona, mas para o positivo. O meu primeiro emprego foi como secretária e a minha comunicação era bastante assertiva, até demais, naquilo que eu me lembro. Portanto, eu tinha sempre opinião, eu tentava sempre provar o meu ponto, ou seja, eu tinha esta opinião e queria mostrar às pessoas, fosse lá quem fosse, queria mostrar às pessoas porque que eu tinha aquela opinião e porque que a forma que eu estava a dizer era a melhor de todas, portanto não era uma coisa muito boa. Umas vezes era, outras vezes não era. Portanto, era muito opinativa, usava muito a palavra para explicar e queria perceber tudo o que estava a fazer e queria que as pessoas me explicassem tudo porque é que me estavam a mandar tudo. Portanto, não foi uma experiência muito fácil, porque as pessoas às vezes não têm paciência para estar a explicar as coisas, porque não acham que uma pessoa muito extrovertida que está com uma outra intenção qualquer de ficar com o lugar ou o que for. Estou a falar dos colegas. E essa minha experiência como secretária teve ali uns altos e baixos bastante, sei lá, mesmo os baixos muito baixos
Mas também os altos também altos. Dependia muito da pessoa com quem eu falava. O que é que eu acho que eu naquela altura não fazia muita distinção? Era com quem é que eu estava a falar. Ou seja, hierarquicamente falando, eu tinha um discurso muito semelhante a um colega que tinha com o chefe ou o superchefe. E aquilo, às tantas, não era uma coisa boa, porque as pessoas sentiam-se postas em causa, umas podiam se sentir acompanhadas, mas o mesmo tom com outras sentiam-se postas em causa. Portanto, o que é que eu fazia? Eu não tinha em atenção o meu público-alvo, não tinha em atenção o meu destinatário. Eu tinha razão, eu era muito nova, obviamente, achava que eu tinha razão, então, se eu tinha razão, isso era motivo para eu estar ali a bater o pé, e era teimosa, e era indiferente para quem é que eu estivesse a falar. Se eu falava bem, falava. Se eu falava por cotovelos, sim. Se eu conseguia dizer tudo aquilo que eu pensava, com toda a facilidade. Se as pessoas não queriam ouvir, nem todas, nem todas. O meu primeiro trabalho foi como secretária, trabalho efetivo, que eu fiz imensos trabalhos antes, em bibliotecas, a dar explicações, sei lá, fiz mil coisas, mas o meu trabalho efetivo foi como secretária na Fábrica Nacional de Munições, como secretária da administração, que eram todos militares. Isto já não cola muito bem comigo, porque eu detesto ordens até hoje, detesto. Eu sou solidária para fazer seja o que for, vamos! Por isso é que sou boa líder. Eu acredito no bora! Agora, detesto que me dê ordens e muito menos que não me expliquem o porquê de fazer isto ou fazer aquilo. Se eu pergunto, mas porquê que é assim e não é assado? Pronto, já aquilo não correu bem, não correu nada bem. Eu acho que todos nós somos comunicadores. Há uns naturalmente bons comunicadores, aqueles que falam melhores do que os outros, mas isto vem já de uma preparação, porque quem lê muito acaba por comunicar melhor porque tem mais vocabulário. Se a pessoa não lê, estou a falar menino e moço, não gosto de ler. A quantidade de pessoas que eu ouço dizer isto, eu não gosto de ler, não gosto de falar bem. As pessoas têm que ter vocabulário para conseguir pôr em palavras as suas ideias e conseguir transmiti-las a pessoas diferentes. Portanto, o que é que prepara um comunicador? É só saber falar? Não. É só ter à vontade? Não. Essencialmente é falar português, não é? No caso de Portugal. É saber as palavras que vai utilizar neste assunto ou naquele assunto. Isso é a coisa mais importante. Depois é ter confiança, e não lhe acontecerem mil percalços, é ter confiança em si próprio e pôr-se à prova. Não é cada vez que é preciso falar, encolher-se e pôr-se a um canto. Se faz isso muitas vezes, é normal quando chega a uma idade adulta, e portanto estou sempre a falar que são as pessoas muito, muito jovens, chega a uma idade adulta, vai estar muito mais encolhido e com muito mais dúvidas, porque está a fazer as suas primeiras experiências, em vez de lá atrás, com 12, 13 anos, ou até menos, não é? Na escola, vai fazer já com um emprego, numa coisa mais definitiva, e onde já entraram ao longo dos anos muitas dúvidas, muitas incertezas, que fizeram com que o bom comunicador, que pode ter nascido dentro de si, né, consigo, coitadinho, esteja tão amarfanhado, tão cheio tem montes de lixo de tu não falas bem, tu devias estar calado, tu isto ou tu aquilo, ou tu és feio, ou tu vestes mal, ou as pessoas não gostam de ti, ou sei lá, mil coisas que vamos ouvir daqui e ali, umas verdadeiras, outras inventadas por nós, que faz, eu não gosto, a minha autoestima é muito baixa, eu não me dou o valor que me devia dar, as pessoas sabem isso, mas não se conseguem dar valor, muita coisa acontece na vida que pode abafar um comunicador. Como acontece que um comunicador médio à partida, que não tem um estilo, que isso é que é um comunicador, que consiga de qualquer das formas ser interessante em alguns assuntos e ser capaz de passar uma informação em muitas ocasiões e ser até um bom líder, um bom parceiro, uma pessoa que inspira as outras. E, no entanto, o dom da palavra é uma coisa que existe, mas o dom da palavra não nasceu com ele. Claro que há pessoas que nasceram com o dom da palavra, para elas comunicar é a coisa mais simples, como há as pessoas que nascem com o dom para desenhar, outras nascem com, sei lá, são fantásticas com números, outras, é assim, a palavra também também é um dom. Pois a autoestima é o busilismo da questão, porque a autoestima, ainda por cima, não é estável, não é?
Há pessoas que dizem, eu tenho muita falta de autoestima. Mas não é sempre, dependendo das ocasiões. A pessoa pode achar-se o máximo numa coisa qualquer, mas depois a falar em público, já a autoestima vai toda para o buraco. Porquê? Porque falar em público representa a crítica na cabeça das pessoas o medo de ser criticado, não é? É o medo de não ser amado, o medo de não ser gostado, o medo de que façam pouco dele ou que se riam, sei lá, as pessoas pensam em imensas coisas. E a pessoa tem que ter uma carapaça de autoestima suficiente para pensar que essas coisas, para não se pôr a imaginar, que a maior parte das coisas nunca acontecem, são só imaginação. 99,9% dos medos são imaginação. Puro e simples. Mas que algumas coisas que possam acontecer não influenciem a prestação, não influenciem o discurso quando vamos falar. E muito menos influenciem antes de se começar a falar. Portanto, a falta de autoestima é achar que não é capaz de fazer isto ou não é capaz de fazer aquilo, quando na verdade é capaz. Sim, senhor, e sabe que é capaz. Tem que se reprogramar, tem que redimensionar várias coisas, tem que olhar para as coisas como elas são na realidade e não como as imagina, e tem que essencialmente fazer algum trabalho de perceber de onde é que vem, o que é que alguém lhe disse em tempos, às vezes vem da infância, não é? Que alguém disse que tu está calado, não sabes o que é que estás a dizer. Pronto, é o suficiente, agora vou falar quando está lá em alguns na sua cabeça que aquela pessoa que era importante para si, que era uma figura de autoridade para si, podia ser o pai, a mãe, um irmão, sei lá, um professor, sei lá quem, lhe disseram que não era capaz de falar. E isso naquela altura vai ao seu... está um bichinho do ouvido. É como se uma vozinha tivesse a dizer, tu não és capaz, e pronto. Não é a autoestima no geral. As pessoas às vezes têm baixa autoestima para namorar. Não, ninguém vai gostar de mim. Não, nenhum homem vai gostar de mim, ou nenhuma mulher vai gostar de mim. Não. E depois são fantásticas noutras coisas. Porque convenceram-se que não merecem ser amadas. Por exemplo, e sabem, e a autoestima vai de uma coisa que corre mal, as pessoas insistem até fazerem bem, e tem essa autoestima para fazer isso é que é a autoestima, que é se eu quiser, eu vou conseguir, ou então deixar-se ficar para trás. Portanto, e a autoestima depois é camada em cima de camada vamos chamar de desaires, porque não são desastres, são desaires, e isso vai se tornando cada vez mais difícil ultrapassar a dificuldade de romper. É como se fosse uma espécie de sei lá, estou a imaginar aqueles truques num palco, há vários papéis e a pessoa rompe esses papéis e está só em contraluz e depois aparece. E a autoestima existe entre nós, obviamente, a fraca e a forte e a oscilante, que é a nossa. Hoje não me sinto bem, amanhã já me sinto mais seguro, depois estou outra vez mal, e depois hoje estou num dia mais assim. A autoestima gostar de nós devia ser uma coisa simples, mas não é. É muito frágil e é facilmente atacável. Portanto, o que é preciso é construir essa tal força que rompa com os obstáculos criados pela nossa cabeça, essencialmente, não se esqueça, e também pelos nossos fantasmas, e também pela situação, porque o que acontece é que vai falar em público e a situação em si, a ocasião em si, faz com que esses fantasmas venham à sua cabeça de uma forma muito, sei lá, muito consciente e como se fossem uma realidade. E pode vir mais pintado dizer que isso não acontece, isso nunca aconteceu, isso é impossível, que normalmente a dúvida prevalece em relação à certeza. Portanto, tem que coraçar, portanto, tornar forte a sua autoestima, amando-se e fazendo coisas, portanto, valorizando-se, olhando para as coisas que têm boas, em vez de olhar para as coisas que podem ser melhoradas, ou olhar para essas como podendo ser melhoradas e não como finais. A autoestima tem muito que se lhe diga, Um bom comunicador sabe falar sobre tudo, sabe falar, mas sabe comunicar. Se consegue passar uma ideia, se estudar antes, consegue. Se não souber nada sobre um assunto e quiser falar sobre o assunto, tem que ser claro que não sabe nada do assunto e pode fazer as perguntas certas. E haver imensa gente até que se identifique muito com as perguntas que a pessoa está a fazer. Por exemplo, eu não percebo nada de cozinha. Adoro comer, mas não percebo nada. Pode haver. Eu sei fazer perguntas
engraçadas e sempre perguntar coisas interessantes que levam num caminho, portanto, que vão de um ponto ao outro, que é a comunicação, e vou ter muitas pessoas que também não sabiam as mesmas coisas que eu não sabia. Eu posso estar a falar nas perguntas que estou a fazer, estou a mostrar a minha ignorância e, no entanto, não deixo de estar a comunicar. Mas é melhor a gente falar sobre aquilo que sabe, ou sobre aquilo que estudamos, ou sobre aquilo que sentimos. É melhor procurarmos um produto que sabemos vender e irmos seguros e confortáveis daquilo que dizemos. Senão, mais vale não mentir e dizer eu não percebo nada deste assunto, não sei nada sobre isto, não é um assunto que me interessa habitualmente, portanto expliquem-me, eu vou fazer aqui umas perguntas. É uma outra forma de comunicar, mas na segurança é melhor falar das coisas que conhece, que já viveu, que o apaixonam, é uma forma de criar, vamos pensar sempre na comunicação como uma empatia. O que é empatia? Eu digo uma coisa e as pessoas vêm de encontro, é como se fossem chamadas, como um ímã, não é? Vêm de encontro àquilo que eu estou a dizer, ficam atentas, porque dentro delas reconhecem a mesma emoção que eu tenho, ou que eu vivi, ou que eu estou a contar, uma história que me emocionou a mim também. Portanto, é bom falar daquilo que sabe e não se para a inventar muito. Ou então seja sincero, não se esqueça.